Bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o famoso vídeo de ordem na casa, porque eu vou mostrar para vocês o que eu li recentemente e os novos projetos, novas leituras que farei tanto aqui no canal quanto também para as minhas leituras pessoais. Na verdade, eu ultimamente estava fazendo um vídeo para cada mês, né? Então, leituras de março, leituras de fevereiro. Só que eu não fiz para as leituras de abril, justamente porque foram apenas 3 livros. E os 3 livros foram resenhados aqui no canal. Então, eu vou comentar brevemente sobre eles aqui, só para pontuá-los. Começando por A História Secreta, da Donna Tartt. Esse aqui foi um livro que eu terminei no primeiro dia de abril, eu acho. Porque eu li, sei lá, em menos de 2 semanas, eu devorei esse livro aqui. Para mim foi uma leitura um pouco ambígua. Esse aqui é um grande representante do movimento Dark Academia, né? Tem essa aura de estudantes numa universidade conceituada, de elite, e eles gostam muito de grego, de literatura grega, de mitologia grega, enfim. É todo um suspense, um tanto quanto policial em alguns momentos, mas que traz algumas questões para a gente debater. Eu falei bastante sobre ele na resenha que eu fiz, então recomendo caso vocês tenham interesse neste livro aqui. A próxima leitura do mês de abril foi Stoner, do John Williams. Eu ganhei de presente esse livro aqui da Morgana, já li, já resenhei, gostei bastante, me agradou muito o estilo aqui do autor, a temática, ele já apareceu em outros vídeos aqui do canal também, então deu pra ver que eu gostei bastante mesmo, né? E ele é um livro que vai tratar sobre uma vida ordinária desse homem que é um professor, também se passa na universidade, e ele é muito apático em relação às coisas que acontecem na vida dele, é muito deixa a vida me levar, sabe? E às vezes você fica agoniado com vontade de balançar esse personagem, dizer, por favor, reaja, sabe? Faça alguma coisa da sua vida. Enfim, é um livro bem reflexivo e muitíssimo bem escrito também. E literatura americana, mais uma vez, né? Então, me agrada muito. Não tem muito erro quando se trata de literatura americana, especialmente ali do século XIX e século XX. Por fim, eu também li e resenhei este livrinho aqui, que de pequeno tem só o tamanho, que é A Cultura Importa, do Roger Scruton. Aqui, basicamente, ele vai fazer uma defesa da civilização ocidental e da cultura da civilização ocidental. O que é cultura? Por que nós temos que perpetuá-la? Por que é tão importante a gente falar sobre arte, sobre literatura, sobre os clássicos, essencialmente? Então, eu fiz uma resenha bem esmiuçando esse livro. Eu quis, de fato, trazer os vários conceitos que o autor traz aqui, porque foi um livro, assim, que para mim foi uma leitura maravilhosa. Eu gostei demais, eu gosto muito da escrita do Scruton, vocês vão ver que ele tá todo marcado aqui, tá todo anotado. E para mim, ele é um autor que reflete muito bem os meus pensamentos, só que ele consegue colocar em palavras de um jeito extremamente fluido, extremamente palatável e profundo também. Ele tem muitas referências, é um grande filósofo, enfim, recomendo muitíssimo a leitura e também a resenha que eu fiz para esse livro aqui. Vocês vão ver que eu consegui concluir 2 grandes projetos no mês de maio. E, na verdade, eu passei abril inteiro lendo também esses livros, por isso que abril foi um mês mais de poucas leituras, e não que isso seja ruim, né? Na verdade, foi uma continuidade mesmo das minhas leituras. E agora, em maio, eu já fiz a leitura de um livro que foi O Zen na Arte da Escrita, do Ray Bradbury. E esse livro aqui, para mim, foi, assim, uma delícia de ler, porque ultimamente eu tenho escrito mais, eu tenho feito mais textos. Eu até fiz uma página do Substack, que é tipo uma rede social, assim, de textos mesmo. Você publica textos, as pessoas podem comentar, podem interagir. E eu fiz alguns ali, e a minha relação com a leitura e com a escrita é um pouco simbiótica, assim. Eu escrevia muito quando eu era criança, e até chegando assim na adolescência, eu gostava de escrever crônica, eu escrevia poesia às vezes, enfim, nada muito elaborado, né, obviamente. Só que na vida adulta eu perdi muito contato com a escrita e decidi então retomar isso, especialmente depois da minha leitura de O Caminho do Artista, da Julia Cameron, em que ela ensina o conceito de páginas matinais, as morning pages. Depois eu li outros livros sobre criatividade, enfim, me empolgou mais para ler. E eu lembrei que eu tinha esse livrinho aqui na estante, porque quando eu li o Fahrenheit 451, do Bradbury, eu li acho que era o texto posterior mesmo do livro, ali na minha edição da Biblioteca Azul, a edição mais básica mesmo, nem a edição de luxo. Eu gostei muito do estilo dele para falar sobre escrita, mais ainda do que do texto ficcional dele. E aqui é uma reunião de ensaios sobre criatividade, sobre escrita, sobre esse gênio criativo
Para mim foi maravilhoso e eu recomendo muito para quem quer saber mais sobre criatividade, quem escreve, quem pinta, quem, enfim, de alguma forma exercita a criatividade no dia a dia, ou mesmo alguém que gosta de livros, porque saber mais sobre a forma com que o autor escreve é bem interessante, eu acho, pelo menos. Bem legal conhecer mais esse processo de escrita também. Um dos grandes projetos, então, encerrados no mês de maio, essa semana eu finalizei, enfim, a leitura de Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Que livro maravilhoso! Ainda tô processando, assim, o fim desse livro, porque eu fiquei 3 meses lendo Guerra e Paz. Inclusive, foi um projeto aqui da área de membros do canal. Eu fiz uma leitura esmiuçada também, porque eu fiz vários vídeos, né, comentando as coisas que mais me chamavam a atenção ali nas partes do livro. É um livro enorme, de 1.500 páginas. Esse aqui é só o segundo volume, né, enfim. E, para mim, é uma obra-prima, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, sem dúvida entrou para esse ranking a partir dessa leitura. Eu ainda tô naquela fase de luto, sabe? Depois de terminar um calhamaço desse, assim, que fica tanto tempo conosco e tal. Também tô assistindo a série que tem da BBC, se eu não me engano, que tem de graça no Mercado Play. Eu vou deixar o link para vocês, porque é uma série muito boa, trouxe, assim, ótimos atores e uma caracterização que eu acho muito fiel, tô gostando bastante. Eu já assisti a 4 episódios e quero continuar ali para finalizar, até para matar um pouquinho a saudade, porque sim, encerrou essa semana esse livro, mas já tô um pouco com saudade, assim, da escrita do Tolstói e desse livro sensacional. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só falando sobre o que eu achei, como foi a minha experiência com esse livro, porque de fato foi algo muito impactante, muito diferente. Então vocês podem esperar que ele deve aparecer mais por aqui também. Aí, outro projeto da área de membros que eu encerrei igualmente essa semana foi a leitura da biografia de Lenin, um retrato íntimo. Não sei se eu vou trazer uma resenha, mas eu acho que eu vou tentar, porque eu não trago tanto assim, né, de não ficção aqui pro canal, mas eu acho que é importante, até porque são assuntos muito relevantes e que a gente sempre precisa rememorar, sempre precisa discutir. Lenin foi uma das figuras centrais do século XX e é essencial saber o que se passou na Revolução Russa, na União Soviética, né? Então, enfim, estou pensando, me digam aí nos comentários se vocês querem mesmo uma resenha desse livro aqui. Mas, de qualquer forma, eu tenho um projeto aqui na área de membros, na verdade eu tenho algumas ramificações, né? Alguns níveis aqui na área de membros, sendo que um deles é de estudos de não ficção, em que eu pego um livro de não ficção e faço alguns vídeos também comentando, trazendo alguns pontos, até para quem não quer ler aquele livro, mas quer saber mais, ter mais informações em relação a esses assuntos. Então, encerrei essa semana a biografia e também os vídeos. Caso você queira ter acesso a esses vídeos, seja aqui do Lenin, seja de Guerra e Paz, se você assinar agora a área de membros, você tem acesso a tudo que está lá. Então é só conferir certinho qual que é o nível que você tem interesse e acessar aqui no YouTube mesmo, é bem tranquilo. Bom, aí considerando que nós encerramos esses 2 projetos, nós seguiremos para novos projetos, né? Quais serão as leituras que começarão, então, no mês de maio aqui na minha área de membros? Para a leitura de ficção, né, seguindo aqui após Guerra e Paz, nós leremos Beowulf, que é um grande poema épico da literatura em língua inglesa. E esse livro também está na minha lista de 12 livros para 2025 também, por isso eu coloquei, né? Tanto Guerra e Paz estava, quanto a biografia de Lenin e agora Beowulf. E basicamente aqui a gente vai ter um épico, então, né, com um herói que seria da Escandinávia, parece que ele vai tomar o reino da Dinamarca. Eu sei pouco ainda sobre essa história, vou fazer mais algumas pesquisas para dar início. A gente deve começar ali pelo dia 20 só, então dá tempo de você dar uma olhada se tem interesse também e assinar caso queira ouvir os meus comentários. E esse livro aqui tanto é tão importante, né, para a literatura em língua inglesa, é um dos primeiros escritos que se tem, né, até aqui na minha edição da 34 vem em inglês antigo, aqui desse lado, que é totalmente ilegível para mim, né, e esse também é um livro que vai ser um precursor de outras literaturas, como a literatura de fantasia ali em língua inglesa. E aí a gente remete imediatamente a Tolkien, né, com o seu grande O Senhor dos Anéis, que é um livro que eu quero ler, tenho interesse em ler. Eu não sei se eu vou gostar tanto, assim, porque eu não leio muito fantasia, não tenho muita vontade de ler fantasia, assim, após a vida adulta. E eu sei que é um preconceito meu mesmo, não tem nada a ver, né, mas é uma questão de gosto pessoal mesmo. Então talvez aqui seja um começo para uma leitura
de O Senhor dos Anéis. Tomara que eu goste, então fique com mais vontade ainda de ler Tolkien. Já li o Hobbit dele, né, faz um tempinho, faz 4 anos, se eu não me engano, até essa semana veio a lembrança de quando eu li e fiz um pequeno post lá no Instagram. Mas, enfim, tenho vontade de ler O Senhor dos Anéis, já tenho na estante, quem sabe começo aí depois de Beowulf. E a seguir, da biografia de Lene, nos estudos de não ficção aqui da área de membros, nós leremos A Sagração da Primavera, do Modris Ekstens, eu não sei como é que fala, eu acho que esse autor aqui é romeno. Na verdade, ele nasceu na Letônia, enfim, então não sei como é que fala o sobrenome dele mesmo, vou fazer essa pesquisa, mas basicamente esse aqui é um livro em que esse historiador vai refletir sobre a arte ali do início do século XX e como isso reverberou necessariamente na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, né, aquela que deveria acabar com as outras guerras. Então aqui ele vai fazer essa relação, especialmente com a Sagração da Primavera, que é um balé russo do Stravinsky, que também tem toda uma relação ali com Paris, dessa era de 20, então estou bem curiosa. Então aqui a gente basicamente tem história e cultura juntos, o que é algo que me interessa bastante. Tomara que eu goste bastante desse livro também. E de qualquer forma farei comentários em relação a essa leitura aqui na área de membros, na faixa de estudos de não ficção. Bom, como eu disse, eu ainda estou passando pelo luto de encerrar Guerra e Paz. Eu tenho certeza que logo eu vou começar outras coisas e ter mais leituras em andamento. Mas no momento, eu acho que fazia muito tempo que isso não acontecia, eu estou apenas com uma leitura em andamento. Eu vou começar essas duas, né, provavelmente ali pro dia 20. Eu já coloquei no nosso grupo da área de membros o calendário para Beowulf e estou aqui fazendo o calendário da Sagração da Primavera, mas até lá eu estou aí com a agenda um pouco livre das minhas leituras. No momento, eu estou lendo A Convidada, da Simone de Beauvoir, que foi um livro que eu recebi recentemente da editora Nova Fronteira. É um romance com muita base autobiográfica dela, pelo que eu estou vendo, até pela própria sinopse eu já notei isso, porque eu conheço um pouquinho da história dela, e foi o primeiro romance dela, até que estourou e tal, e trouxe um prestígio para ela enquanto escritora. Eu vi, assim, que é um livro fluido de ler, porque ele tem bastante diálogos e ele tem bastante de filosofia. Apesar, né, dessa fluidez, tem bastante existencialismo aqui nessa obra, então me deixou mais curiosa e espero aí conseguir terminar essa leitura, talvez comentar com vocês aqui no vídeo ou num post lá no Instagram. Enfim, vamos ver o que vai ser aqui da minha leitura de ficção da Simone de Beauvoir. Basicamente, essas são as leituras encerradas recentemente. A leitura solitária em andamento, que eu tenho certeza que daqui a pouco vai ter algumas companhias. Eu sei como eu sou e é sempre assim, mas de qualquer forma, vocês estão convidados também para os próximos projetos aqui da área de membros, que eu já comentei com vocês, são essas duas obras aqui. Contem aí o que vocês estão lendo, o que finalizaram recentemente, me digam o que vocês querem que apareça mais aqui no canal, das últimas leituras. Se vocês gostaram desse vídeo também, deixem as suas curtidas. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.